Você com certeza ao longo da sua vida já escutou uma cantiga de roda, que para quem não sabe do que eu estou falando, é um tipo de música infantil bem tradicional, daquelas que gruda na cabeça e você nunca mais esquece. Existem várias delas, sendo que algumas são mais conhecidas nacionalmente, enquanto outras são limitadas a determinadas regiões. Algumas bem famosas são Cai Cai Balão, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, Sapo Cururu, entre várias outras. O nome cantiga de roda tem origem no fato de que elas envolviam um tipo de brincadeira, onde várias crianças dançavam numa roda enquanto seguiam o ritmo da música. Nessas canções conseguimos perceber referências à cultura popular, a jogos antigos, aos animais, a localidades, a sentimentos como o amor, a alegria e outras coisas mais. Somado a isso, mais uma particularidade bem comum nessas cantigas é a relação delas com a natureza. Não é muito difícil você encontrar algumas canções folclóricas que falam sobre isso de alguma forma, como Crave a Rosa, Meu Limão, Meu Limoeiro ou A Rosa Amarela. Um detalhe importante de se saber é que essas músicas não são coisas exclusivamente brasileiras. Na verdade, elas estão em todo lugar, sendo que cada canção é adaptada à cultura do seu país de origem. Além do Brasil, um outro local onde elas são bem populares é na Inglaterra. Por lá, as cantigas são conhecidas como nursery rhyme e costumam ter uma inspiração maior em eventos históricos. Só que, novamente, a questão da natureza se faz bastante presente. Uma das cantigas mais famosas, não apenas de lá, mas de países de língua inglesa de modo geral, é uma chamada Mary Mary Quite Contrary. Não se sabe exatamente quando essa canção surgiu, mas nela temos uma referência à prática da jardinagem e ao cuidado com as plantas, tudo por parte de uma menininha chamada Mary. Acredita-se que essa música foi uma importante fonte de inspiração para uma certa escritora inglesa chamada Frances Hodgson Burnett. Naquele que é o seu livro mais famoso, Jardim Secreto, nós temos uma personagem chamada Mary que, no decorrer da leitura, vai se relacionando cada vez mais a um determinado jardim. A própria Frances tinha, desde criança, um grande interesse por jardinagem, um outro fator importante para o surgimento desse clássico. Tanto que tivemos um livro póstumo dela, lançado um ano depois da sua morte, que é dedicado exclusivamente a esse assunto. Já o Jardim Secreto, especificamente, foi publicado em 1911. O sucesso desse livro não veio de imediato, mas sim ao longo do tempo, principalmente por conta das diversas adaptações dele para o cinema. Curiosamente, no Brasil existem diversas traduções desse livro. Das que eu me lembrei, tem da Autêntica, tem da editora Zahar, na versão de bolso de luxo, tem da editora 34 e tem também da Penguin Companhia. No meu caso, eu li nessa última versão, a da Penguin, no formato de e-book. Aqui o livro possui uma tradução da Sônia Moreira, uma introdução excelente da Alison Lurie, mas que eu recomendo ler depois de terminar o livro, e também um pós-fácio da Marise Hansen. Bom, mas afinal de contas, do que se trata esse livro chamado O Jardim Secreto? Aqui nós acompanhamos a história de duas crianças que vão mudando bastante por conta de um contato cada vez maior com a natureza. Num primeiro momento, temos uma menininha chamada Mary, uma garota que é bastante grosseira, bastante mimada, que vivia na Índia com seus pais. Ela morava naquele local porque o seu pai trabalhava para o governo inglês, que na época ocupava aquela região conhecida como Índia Britânica. A Mary vivia sempre bastante isolada da família, principalmente porque eles não faziam questão nenhuma de cuidar dela, deixando tudo isso a cargo dos empregados. Por conta disso, ela foi desenvolvendo uma personalidade bastante complicada. Ela desrespeitava as pessoas, ela não fazia absolutamente nada sozinha e, ao mesmo tempo, não tinha paciência alguma. Numa certa manhã, uma situação bem inesperada acontece. Um surto de cólera atinge a região e começa a deixar várias pessoas doentes. Vale dizer que durante meados do século XIX, realmente teve uma pandemia de cólera que se originou na Índia e acabou deixando um número gigantesco de vítimas ao redor do mundo.
Por conta de todo o desespero e também sem entender direito aquela situação, a Mary acabou se escondendo dentro do próprio quarto e foi totalmente esquecida. Apenas muito tempo depois, ela ficou sabendo que os seus pais tinham morrido por causa daquela doença. Num primeiro momento, ela passa a morar na casa de um pastor inglês, onde inclusive temos uma clara referência àquela cantiga tradicional que eu falei antes. Pouco tempo depois disso, a menina acabou indo morar com seu tio, o Sr. Craven, que tinha uma enorme mansão no interior da Inglaterra. Como ele praticamente nunca estava em casa, a situação da Mary não mudou muito, sabe? Ela continuava bastante isolada, bastante solitária, apenas com os empregados ao seu redor, nunca familiares. Com o tédio e a falta do que fazer, a Mary passou a explorar um pouco aquela gigantesca propriedade do seu tio. Ela passou a visitar os campos, os jardins, começou a ter meio que aos pouquinhos uma vida mais ao ar livre. Ela também começou a criar um interesse cada vez maior pela natureza e também pelas pessoas que estavam próximas a ela, né? De forma que tudo isso fez com que ela fosse gradualmente mudando um pouco aquele seu temperamento. Certo dia, a Mary ficou sabendo da existência de um suposto jardim secreto, um jardim misterioso. Só isso fez com que ela ficasse com uma vontade enorme de descobrir onde esse tal local poderia estar. Isso meio que no decorrer da leitura se tornou um grande objetivo para ela. Esse jardim, como veremos, terá muita importância tanto para Mary quanto para um outro garoto que aparece mais tarde na história, um garoto chamado Colin, que é filho do Sr. Craven. Eu não quero dar nenhum spoiler com relação a esse personagem, mas o que dá para dizer é que ele se relaciona muito com a Mary, tanto na questão do abandono e da solidão, quanto também no seu temperamento, que também era um temperamento difícil de lidar. No decorrer do livro, então, nós vamos acompanhando a forma como essas duas crianças vão sendo influenciadas pela vida simples, pela natureza, pelas pessoas bondosas e humildes e principalmente pelo jardim secreto. Antes de falar sobre algumas características desse livro que me chamaram a atenção, eu queria comentar com vocês sobre um certo indivíduo do século XIX que é bem interessante. No caso, eu estou falando de um importante e influente pedagogo alemão chamado Friedrich Froebel. Esse homem entendia que, para o desenvolvimento da educação, a criança precisa reconhecer que o todo está conectado de alguma forma com a ideia de Deus, de humanidade e de natureza. No seu ponto de vista, a vivência era algo fundamental. Para ele, era extremamente importante que uma criança tivesse bastante contato com a natureza, que fosse aprendendo coisas sobre ela e também fazendo diversos trabalhos manuais. Não é por menos que esse mesmo homem foi o fundador do primeiro jardim de infância, que surgiu na Alemanha em 1840. Para ele, as crianças vão se desenvolvendo conforme as plantas de um jardim, precisando sempre de um professor para cultivá-las. É muito interessante perceber como as suas ideias aparecem de uma forma ou de outra nesse livro aqui, O Jardim Secreto. Nele nós vemos as crianças que vão melhorando cada vez mais por conta desse constante contato com a vida ao ar livre, principalmente fazendo muitas coisas ao ar livre. Fica claro que ao longo do livro existe uma grande preocupação em exaltar os benefícios da vida no campo, no contato com os animais, com as plantas, com o ar puro e coisas assim. Já em contrapartida, também existem algumas críticas com relação aos excessos de privilégios e também à desigualdade. Essas características também têm relação com a chamada literatura pastoral. Tem um trecho sobre isso na introdução do livro que é bem interessante e que eu queria dar uma lida rapidamente aqui para vocês. O Jardim Secreto é, de certa forma, um exemplo tardio, mas entusiástico, da tradição pastoral inglesa na literatura. Uma das premissas da literatura pastoral é de que o campo é melhor que a cidade, e que as pessoas simples do campo são naturalmente boas, inocentes, bonitas, generosas e donas de uma sabedoria instintiva. Podem também ter poderes quase sobrenaturais. Outro tema comum da literatura pastoral é que pessoas infelizes, difíceis e ricas da cidade podem encontrar paz e felicidade indo morar no campo.
Se observarmos, nesse livro nós temos duas crianças que não são nada usuais para a literatura daquela época. Elas não são bondosas, elas não são generosas, carinhosas. Na verdade, tanto a Mary quanto o Colin são crianças muito mimadas e muito difíceis. O traço da literatura pastoral vem justamente nisso. No livro O Jardim Secreto, as crianças elas mudam para melhor a partir do momento que elas passam a valorizar as coisas simples da vida. Um bom exemplo é o Deacon, que é amigo da Mary, né? Que é uma amizade que ela faz a partir do momento que ela passa a morar naquela mansão do seu tio. Aquele garoto já estava tão envolvido com a natureza que ele tinha um temperamento praticamente perfeito. Ele era querido por todos, era uma criança que despertava o carinho de todo mundo, que chamou a atenção da Mary, que era uma menina bastante egoísta, que não ligava muito para os outros, mas que sentiu tanta curiosidade com relação a ele que fez questão de se tornar amiga. Segundo o Jardim Secreto e também essa lógica da literatura pastoral, até o aspecto mesmo se altera a partir do momento que você passa a dar mais valor às coisas simples, à simplicidade, à humildade das pessoas e coisas desse tipo. No livro, inclusive, a beleza de um determinado personagem tem muita relação com a forma como ele está ligado com a natureza. Vemos muito isso através da própria Mary, que no início do livro era considerada feia por praticamente todo mundo e no decorrer da história foi se tornando mais bonita aos olhos dos outros. Por fim, não tem como não ressaltar que esse livro, assim como qualquer outro, está conectado com o seu tempo. Por isso, com os olhos de hoje, com o olhar de hoje em dia de uma pessoa do século XXI, nós podemos perceber nele certas coisas que causam um incômodo. No caso de O Jardim Secreto, que surgiu no início do século XX, em 1911, dá para notar em vários trechos uma forma bastante racista, bastante preconceituosa de falar sobre os indianos. Infelizmente, naquele tempo, esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, nem sequer era discutido. Eles apareciam muito por conta do status da Índia como país colonizado e controlado pelos ingleses. A chamada Índia Britânica existiu até 1947, sendo que o povo indiano sofreu uma grande discriminação por conta desse cenário de imperialismo. Toda essa questão me lembrou um pouco casos mais famosos de livros como o do Monteiro Lobato ou do Mark Twain. Só que nesse caso em específico acabou me pegando de surpresa, sabe? Porque realmente eu comecei a ler O Jardim Secreto sem saber da existência disso. Por mais que você consiga raciocinar que era algo da época e que hoje em dia um livro, por exemplo, com trechos desse tipo que traz todo esse preconceito seria algo extremamente problemático, eu acho que não tem como você não se incomodar um pouco com essa situação no decorrer da leitura, sabe? Eu pelo menos fiquei um pouco incomodado. Principalmente levando em conta que O Jardim Secreto é um livro que tem uma proposta tão bonita, né? De você ter esse amor à vida no campo, esse amor à simplicidade e essa preocupação toda com a natureza. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu aproveito, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro, do Jardim Secreto, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também não deixa de seguir o Leia para Viver nas redes sociais, os links estão aqui embaixo também. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!